Boa tarde. Chegamos na nossa reta final, né, da nossa maratona de lives hoje aqui pelo Instituto Ocuguia, pelo nosso canal do Instituto Ocuguia aqui no Facebook. E finalizando o nosso dia repleto de informação e de convidados mais do que especiais, eu estou agora com o Dr. José Ernesto Sutti, que é cirurgião de tórax, professor da Escola Paulista de Medicina. E, gente, agora a gente vai fazer realmente um fechamento com chave de ouro. E a ideia é a gente conversar, né, desde os desafios mesmo do combate ao tabagismo, entender por que essa questão de fazer prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pulmão é tão importante, como a gente pode fazer isso, como você pode fazer seu papel nisso, qual é o seu papel nisso tudo. E aí, claro, vamos chegar um pouquinho, né, nas questões de cirurgia, de tratamento, se temos novidades hoje ou não, e qual é realmente os recados mais importantes para todos nós dentro dessa discussão, que é tão séria e tão relevante, que tem sim a ver com todos nós. Obrigada, Dr. José Ernesto, enorme prazer estar aqui com a gente. Prazer é meu. A gente está no Instagram, está aqui com os nossos seguintes usuários do Facebook. Doutor José, vamos começar então falando um pouquinho do porquê que esse Dia Nacional de Combate ao fumo é realmente ainda muito importante, o quanto o combate ao tabagismo continua sendo, né, uma prioridade, talvez, né, entre as 3 mais importantes do mundo quando a gente fala dos desafios de saúde. Muito bem. Bom, não tem dúvida que é muito importante falar sobre o tabagismo, porque o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, que é a doença que mais mata homens no mundo. Então, e uma coisa que é importante todo mundo saber, câncer de pulmão mata, se não atendido de início. E o fumo mata de várias formas, vocês já viram, provavelmente vocês já conversaram sobre isso hoje. Mata pelo enfisema, mata pela doença cardiovascular, mata pelo AVC e mata pelo câncer de pulmão. Então é importante que se divulgue bem isso. Fumar mata, e não é fácil, é uma morte que não é muito boa. Aliás, nenhuma morte é boa. Mas o câncer de pulmão, então, entra nessa conversa por causa de um fato muito importante sobre essa doença, que é uma doença silenciosa. A gente está acostumado, por exemplo, com câncer de esôfago, começa a dar dor para engolir, dificuldade para engolir, câncer de estômago dá dor, azia, e o câncer de bexiga dá urinar com sangue, câncer não dá nada. Nada. A pessoa está lá jogando tênis, fumando, numa boa, tomando a cervejinha e tal, e o tumor dentro do pulmão crescendo. Existe um fato muito curioso, que o leigo não sabe, mas pulmão não tem fibra sensitiva dolorosa. Então, o pulmão não arde, não coça e não dói. Eu posso abrir o teu tórax, enfiar uma agulha de tricô dentro do teu pulmão, você não sente absolutamente nada. Então, você pode ter uma massa, um corpo estranho, crescendo dentro do pulmão, que é o tumor, atingindo tamanhos de mais de 10 centímetros de diâmetro, sem que você sinta absolutamente nada. Uma coisa curiosa, o câncer de pulmão não emagrece. Quem emagrece é câncer de estômago, câncer de pâncreas, principalmente. Mas o câncer de pulmão não costuma produzir caquexina, que é uma substância que causa emagrecimento. Então você vê o fulano, como eu falei, fortão, jogando tênis no fim de semana, com baita no câncer de pulmão, sem saber que tem. Então, como é que eu vou saber se eu tenho câncer de pulmão? Cada um sabe a culpa no cartório que tem. Se você é fumante, mais de que 30 anos, pelo menos 30 anos ou mais que 30 anos, quanto? Um maço por dia por mais que 30 anos, você cai na faixa de risco séria para câncer de pulmão. E principalmente se você tiver outros fatores de risco associados. Por exemplo, trabalhou em indústria de asbestos, amianto. Tem outra doença pulmonar crônica associada a asma, mesmo da PLC, e principalmente fibrose pulmonar, que é uma outra doença que causa um endurecimento progressivo do pulmão. Tem uma incidência maior de câncer pulmonar nesses pacientes. Ou se tem história familiar importante. Ter um parente que teve câncer de pulmão não quer dizer nada. Mas se você teve pai, mãe, etc., câncer de pulmão, precisa começar a se precaver. Então, o câncer de pulmão ele é
danado, porque ele tem 3 fatores importantes. Primeiro, ele cresce dentro de um brônquio. O brônquio é o tubinho que leva o ar até o fim do pulmão para a gente respirar. Como ele cresce dentro de um brônquio, se ele crescer num brônquio de grosso calibre, como por exemplo o brônquio principal, logo que sai da traqueia, ele demora para dar sintoma, porque o brônquio é grosso. Até ele obstruir o brônquio, demora anos. E já deu tempo, nesses anos, já deu tempo do tumor lançar célulazinhas para circulação, etc. Quanto menor o brônquio, mais precoce é o sintoma. Então, por quê? Porque entope o brônquio, a pessoa tem um quadro tipo pneumonia. Aliás, esse é um sinal de alerta. Fumante, de meia idade, que tem pneumonia. O quadro de pneumonia é o clássico. Febre, dor para respirar, escarro com sangue, etc. Esse paciente, a pneumonia costuma curar em até, no máximo, um mês, com tratamento, com tudo. Se esse paciente não melhora da pneumonia em um mês, precisa procurar causa obstrutiva. A pneumonia pode ser consequência de uma obstrução do brônquio causada pelo tumor. E dá um quadro clínico igualzinho à pneumonia. Então, idoso, pneumonia que não está melhorando com tratamento convencional, precisa, pelo menos, pedir uma radiografia do tórax e daí para frente desencadear os demais exames. Então, a primeira coisa que eu falei, são 3 fatores que conferem gravidade. Primeiro, ele crescer dentro de um brônquio e poder, se o brônquio for de grosso calibre, ele pode ficar assintomático, que demora para entupir. Se o brônquio tiver 3 centímetros de diâmetro e o tumor tiver 1 centímetro de diâmetro, vai demorar muito tempo para ele ocupar os 3 centímetros. E com isso dá tempo de progredir. Segundo fator é que o câncer de pulmão ele está num órgão ricamente vascularizado, que é o pulmão. O pulmão tem 3 circulações. Tem a circulação arterial, é o sangue venoso que entra dentro da artéria pulmonar e vai para dentro do pulmão para ser oxigenado. Tem o retorno desses sangues pelas veias pulmonares, que é a segunda circulação. Tem uma terceira circulação que é pelas artérias brônicas, que servem para nutrir o pulmão. E tem uma quarta circulação, que não é bem sanguínea, mas é linfática. O pulmão é um órgão, no jargão médico a gente fala é um órgão do sistema retículo-endotelial. Quer dizer, ele participa vamos dizer, da depuração das impurezas do organismo. Quando você fuma muito, quando você faz uma cirurgia, abre o tórax e olha o pulmão, está preto. Por que o seu pulmão está preto? Porque a linfa acumula esse carvão para tirar da circulação. Então, ele acumula nos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, por sua vez, eles desembocam em reservatórios chamados linfonodos ou gânglios linfáticos. Então, essa sujeira toda que entra pela linfa, você respira, vai parar na linfa, a linfa joga no gânglio linfático, que joga de novo na circulação. O doutorado que volta para a circulação. Então, esse é o problema. O câncer pulmão ele pode se disseminar para a circulação venosa do pulmão. E para quem não lembra do detalhe, as veias pulmonares desembocam no lado esquerdo do coração, no átrio esquerdo, do qual sai a aorta, o ventrículo esquerdo e a aorta. Então, uma célula maligna que ganha o átrio esquerdo vai para qualquer lugar do corpo. Os lugares mais comuns são cérebro, ossos, fígado e subarrenais. Então, aí já é um problema do câncer pulmão. Porque mesmo pequeno, ele pode estar encostado num vaso venoso, entrar nesse vaso venoso, não é veia igual a nossa periferia, é veia lá dentro do pulmão, que é diferente. Mas ele entra dentro desse vasinho e pode parar em qualquer lugar do corpo. Ou então, ao invés de ele acometer um vaso venoso, ele acomete um vaso linfático e dá metástase, que também é um sinal de avanço, e a gente considera, quando o paciente já tem linfonodos no mediastino, que é a região de drenagem, tudo tem entre os 2 pulmões e o coração, chama-se mediastino. Então, no mediastino existem linfonodos que drenam toda essa sujeirinha para esse lugar, daqui vão para o pescoço e depois voltam para o coração. Toda vez que houver linfonodos mediastinais acometidos, a gente diz que o câncer já está avançado e não dá para operar. De início, pelo menos. Então, são esses fatores. Circulação linfática levando a metástase dos linfonodos, circulação venosa levando a metástase hematogênica.
Então, o câncer de pulmão é danado, porque você pode ter um tumor pequeno, de 2 centímetros de diâmetro dentro do pulmão, mas encostado em vasos linfáticos, vasos pulmonares, que pode disseminar esse tumor. Não é frequente. Pela lógica, quanto maior o tamanho, portanto, quanto mais tempo se passou, maior a chance de metástase. E isso é um fato que a gente vê no dia a dia do especialista. A maioria dos pacientes que chegam no nosso serviço lá na Escola de Medicina, no Hospital São Paulo, com câncer de pulmão, 85% já não são operáveis. Apenas 15% que ainda são operáveis. E o que faz a diferença para... Como é que a gente pode aumentar esses 15%? Isso, é que vai. Acesso à informação, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Acesso à informação é importantíssimo. Você saber que o câncer de pulmão, quando ele dá sintomas, já é tardio. O que é sintoma em câncer de pulmão? Primeiro, falar, mas tosse. Tudo bem, mas para o fumante, uma tosse a mais, uma tosse a menos, não assusta. Exato. Então, tosse não é um sintoma aqui de alarme. O único sintoma que é de alarme para câncer de pulmão, e que não ocorre sempre, é escarro com sangue. A pessoa tosse e sai sangue. Tosse e sai sangue. Em geral, não é sangue vivo em grande quantidade, que a gente chama de hemoptise. Em geral, não é hemoptise. É pequenos sangramentos. Pode ser sangue escuro, pode ser sangue vivo, mas pequenos sangramentos. Essa hemoptise é um sinal de alarme, porque aquele carocinho que está crescendo lá dentro do pulmão, no caso dentro do brônquio, ele ulcera, como uma feridinha, cai uma casca de ferida, cai essa casquinha do tumor, aí ele sangra em pequena quantidade. Atenção! Escarro com sangue não é consequência de esforço de tosse. Eu estou falando isso porque a gente ouve muito isso dos pacientes falando, doutor, eu tossi demais carência, mas acho que foi do esforço da tosse. Não. Esforço de tosse não dá escarro com sangue. Escarro com sangue é coisa séria. Pode ser um tumor de laringe, que dá escarro com sangue, é comum. Pode ser um câncer de pulmão, pode ser outra besteira. Aliás, não é tão besteira. Sangue no escarro é sempre doença séria. Pode ser tromboembolismo pulmonar, pneumonia, uma série de coisas. Mas nunca acreditem. Não, eu esforcei a tosse e escarrei com sangue. Então, não é o diagnóstico precoce, é o segredo para o sucesso em câncer pulmonar. É você evitar que apareçam sintomas. E principalmente dor. Dor no tórax é uma invasão de parede de tórax ou de metástase. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que eu tenho câncer pulmonar? Então, a primeira coisa é desconfiar. Esses fatores que eu já listei para você, idade acima de 55 anos, número de machos que se fumam acima de 30 anos machos, etc, etc. E procurar um especialista. Eu recomendo que vocês procurem um especialista e façam... Eu acho que se for fazer algum exame, é melhor fazer tomografia. Toma mais radiação? Toma. Só você enxerga melhor. E quando você está falando de especialista, é o pneu. É o pneumologista ou o cirurgião de tórax, são os dois especialistas. E muitos clínicos, hoje em dia, eles têm essa informação. Muitos clínicos gerais, clínicos de família, tal, podem dar essa orientação perfeitamente. O ideal, o mundo ideal em termos de diagnóstico precoce seria a existência de clínicas de rastreamento, que o americano chama de screening. Screening é uma coisa que está ficando moda no mundo inteiro. Nós temos uma experiência de screening aqui no Brasil, de rastreamento, que foi um estudo que eu participei junto com o Hospital Bartais, tem a Santa Casa de São Paulo. Nós seguimos quase 1000 pacientes nesses fatores de risco que eu falei, sem sintoma. O paciente não sentia nada, não tinha nada, era fumante de longa data e resolveu... Nós fizemos um chamamento na mídia. Foi muito interessante, né? Porque mesmo as pessoas aceitaram. Aceitaram, né? E muitas agradeceram demais. Não, o vídeo de agradecimento é muito bom, muito. E nesse estudo mostrou que uma maneira que você pode fazer é dessa forma. É fazer um estudo num centro especializado que tenha radiologista treinado para diagnosticar o pulmão, porque não é todo radiologista geral que está acostumado a fazer
diagnóstico precoce de câncer de pulmão. Você precisa ter um radiologista torácico, hoje em dia é uma das especialidades, radiologia torácica, e um grupo de colegas experientes no diagnóstico. Em geral são pneumologistas, cirurgiões e o radiologista. Esses 3 especialistas analisam caso a caso. Você faz uma tomografia inicial. Se essa tomo tiver nódulos pequenos, em geral não se valoriza. Nódulo abaixo de 6 milímetros, ou no nosso caso nós fizemos estudo com nódulos abaixo de 4 milímetros. Nódulos abaixo de 4 milímetros, ou igual a 4 milímetros, não se valoriza. Não faz nada. Se o paciente tiver muito risco, vários parentes com câncer de pulmão, trabalhou com asbesto, etc., a gente repete em 1 ano. Bom, ou então não faz nada. Se aparecer um nódulo, aí nós vamos parar e olhar que nódulo que é, que tamanho do nódulo é. Se o nódulo se aproximar de 8 milímetros, já começa a ser um nódulo suspeito. Os nódulos abaixo de 8 milímetros, em geral, são nódulos que não preocupam, mas precisam ser acompanhados. Então, um nódulo acima de 4 milímetros, e hoje em dia nós estamos falando acima de 6 milímetros, os nódulos, o nódulo, no caso, precisa ser acompanhado. Como? Você repete a tomografia. Por quê? Porque se for tumor maligno, existe chance de esse tumor crescer. Quanto é que cresce um tumor de pulmão? Essa é uma pergunta que os pacientes fazem muito. Doutor, mas não vou correr risco. Estou aqui esperando, não vamos fazer nada. Não vou correr risco, só não fez nada. Vai pedir para fazer outra tomografia de 6 meses. Calma, a gente sabe calcular isso. O tempo de duplicação em volume de um tumor, ele depende do tipo do tumor, tipo histológico, o sobrenome do tumor. Mas, em média, são 5,24 meses para o adenocarcinoma. Então, outro detalhe importante, que isso é mais o médico que precisa saber, mas o paciente precisa estar ao par. Pode saber. Que é duplicar o volume de uma esfera, é aumentar 26% o raio. Isso é questão de geometria. O raio da esfera é proporcional ao cubo do raio. Então, para você dobrar o volume da esfera, você tem que calcular a raiz cúbica de 2,26. Olha como sério que a gente aprende. Isso é só para acordar o pessoal. Então, se eu tenho um nódulo de 1 centímetro... uma aula com o professor, né? Se eu tenho um nódulo de 1 centímetro, e na tomografia seguinte ele passa para 1,3, não aumentou nada. Dobrou o volume. Então já é um risco. Então o radiologista, o médico, precisa estar ao par disso. Fala, aumentou muito pouco. Não, aumentou pouco não, aumentou, dobrou. E dobrar o volume é sinal de malignidade. Então, mas isso em 6 meses? Pode ser em 6, quando o nódulo é maior. O paciente tem mais fator de risco e tem algumas características do nódulo, características morfológicas. Você olha, acha que é meio especulado, meio irregular, então você faz a tomografia mais precoce, 3 meses, para não correr isso. Porque como o tempo de duplicação é 5 meses, em 3 meses não tem risco nem para o paciente, nem para a doença. Mas deixa eu só voltar uma pergunta. Todos esses 1.000 que entraram no programa, eles tinham critérios muito bem definidos de inclusão, que era o risco elevado para o desenvolvimento do câncer de pulmão. Tá. O critério falou da idade, do quantidade de cigarro fumado por dia. E era importante que não fosse sintomático. Tá. Não tem sintoma nenhum. Tá. Se tivesse sintoma, já podia estar com câncer. Tá. Uma finalidade era fazer a prevalência do tumor. O paciente que não sente nada, tá. Fumante que não sente nada, quantos podem estar com câncer? Tá. Essa incidência deu 1,3%. E aí foi de cada 1.000, foram 9? Na realidade, nós iríamos fazer com 1.000 pacientes, mas conseguimos só 790. Então, 790 foi acompanhados durante 2 anos. Tá. E o protocolo é esse, faz a primeira tomografia, se tem alguma coisa, a gente decide, o grupo decide. Se vai fazer tomo precoce ou se vai fazer exames subsidiários. Seria bronquoscopia, biópsia, etc. Aí, ok, não tem nada importante, mas daqui 1 ano volta. Tá. Agora, uma coisa muito importante, na primeira consulta, o paciente só é aceito no protocolo se ele concordar em parar de fumar. Por quê? Porque isso é uma coisa curiosa. Muita gente fala, mas por que eu vou parar de fumar? Eu já estou com câncer. Não, o fumo piora o prognóstico do câncer.
O fumo aumenta a suscetibilidade para outros tumores, e o que é pior, o fumo diminui a eficiência da quimioterapia. Então, precisa parar de fumar. Quem já tem câncer, ou quem está com medo de ter câncer. Como é que a gente está de pergunta, gente? Vamos ouvir Aqui no Instagram, doutor, a gente tem a Cris que perguntou se água na pleura constante pode causar câncer no pulmão. Não. Água na pleura? Água. Água na pleura? Não, não causa. O que pode acontecer é que a água na pleura pode ser consequente a um tumor na pleura. Tumor primário ou secundário. Em geral é secundário, quer dizer, de outro órgão que se acestou na pleura. Mas a água em si, por exemplo, causa muito comum de água na pleura, aliás, a mais comum, é a insuficiência cardíaca. O paciente que tem um coração grande, faz insuficiência cardíaca, ele derrama, faz derrame pleural, o nome técnico, derrame pleural. Então, derrama na pleura. Isso aí não tem problema, se dá diurético, dá cardiotônico, melhora. Ele elimina o líquido. Então, o líquido na pleura, por si só, não tem risco nenhum. O que precisa saber, sim, e precisa de um especialista para dizer. Esse especialista precisa pegar um pedacinho, um pouquinho desse líquido, dosar a proteína desse líquido e saber se isso é um transudato, exudato, se é inflamatório ou se é água. Se for só água, esquece. Vai tratar de outra forma. Se for exudato, inflamatório, aí precisamos saber o que é. Entendeu? Mais? Foi aí? Pergunta, Vitor? Não? Então, vamos seguir, doutor. Bom, então, estamos nesse pé. O paciente, para saber se está com câncer de pulmão, o ideal seria entrar num protocolo de rastreamento. Mas não existe. Não existe. Infelizmente, não existe. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está uma briga feia, porque houve também essa discussão se vale a pena, que é 1,3%. Só que esse 1,3% que você identifica, imagine, 100 pacientes, você identifica um. Só que esse 1 é uma fase precoce. Em geral, são nódulos nesse esquema que eu te falei, acima de 6 milímetros, até 1 milímetro, aliás, 6 milímetros até 1 centímetro. Então, são tumores perfeitamente curáveis com cirurgia. Quando que a gente considera que o tumor ainda é operável? O tumor ele é operável enquanto ele tem ausência de linfonodos e ausência de metástases. Ponto final. Todo o resto é operável. Alguns, o cirurgião consegue tirar, outros não. A gente chama de, alguns são ressecáveis, outros são irressecáveis, mas todos são operáveis. Se ele não tiver metástase hematogênica e se ele não tiver metástase linfonal. Por isso que, para saber se a gente opera um paciente com câncer pulmão, você precisa fazer o chamado workup, que é o rastreamento mesmo, do corpo inteiro. Para isso existe um belo exame, por enquanto ainda é o PET-CT, se chama veia, fígado, ossos, suprarrenal, etc. E toma ressonância de crânio para ver se tem metástase. Não tem, ele é cirúrgico. O melhor tratamento para câncer pulmão ainda é a cirurgia. Apesar da imunoterapia, da quimioterapia, ainda a cirurgia desde que pudesse ser operado. Então, se o tumor for pequeno, a chance dele ter uma sobrevida muito grande é alta. A gente não fala para tumor nenhum, a gente fala em cura. Mas a gente fala em sobrevida boa. E para câncer pulmão, estadio inicial, que é esse nódulozinho pequeno, menor que 2 centímetros, ou no máximo 2, sem linfonodo, sem metástase, a chance de sobrevida chega a quase a 90% em 5 anos. Então, vale a pena. Mas mesmo esses, fez a cirurgia, ainda vai para o tratamento sistêmico? Então, não. Em geral, não. Não. Em geral, quando é que o paciente vai para a cirurgia? Quando não tem linfonodo, Sim. mediastino, não tem metástase. Então, ele já é pré-selecionado. Aquele paciente que nasce... são esses que a cirurgia... 15% da veia lá na escola. São esses 15% que, se não tiver linfonodo nem nada, eles são cirúrgicos. Se der para tirar todo o tumor na cirurgia, o que significa tirar todo o tumor? Significa tirar ou um pedaço do pulmão, a gente chama segmentectomia, ou ressecção em punho, um pedacinho, desde que você deixa uma margem de pelo menos 3 centímetros, de pulmão em volta, a margem livre. Ou muitas vezes você é obrigado a fazer o que a gente chama de lobectomia. Aí tira mais, tira um lobo. Dependendo do lado, pode ser 1/3, pode ser metade do pulmão, mais ou menos. Ou, raramente a gente faz pneumonectomia, tem que tirar o pulmão inteiro. Por exemplo, quando o tumor está no bronco principal,
e não tem como preservar. Aí tira o pulmão inteiro. E É uma cirurgia que a gente evita fazer porque ela sempre tem algumas consequências em termos de respiração, etc. Mas se vive bem. Nós temos alguns exemplos famosos de pneumonectomizados. O John Wayne, famoso ator americano, era pneumonectomizado mesmo. e matou mais de 100 índios. Com um pulmão só. Meu Deus. Os faróis que eu trabalhei. Então, tem casos, eu tenho uma menina que... Mas fica sem o órgão? Ou Fica coloca, sem o pulmão. não tem uma coisa de Fica transplante, nada disso? O outro cresce. Ah, é. Se for criança, cresce mesmo. A criança cresce o pulmão até os 4, 6 anos de idade. 6 anos em geral. E se você tirar um pulmão de um lado, o outro lado aumenta o número de alvéolos e cresce. E quase que ocupa o outro lado. A criança é uma compensação espetacular. No adulto não cresce mais. Ele aumenta de volume, mas não aumenta o número de alvéolos. Então ele dá sempre um pouco mais de falta de ar, etc. Mas não é obrigatório não, porque se o outro pulmão for bom, o paciente pode jogar tênis com um pulmão só. Está cheio de exemplos assim. Então é possível de se tirar um pulmão todo se o paciente estiver bem antes disso. Bem que eu digo cardiocirculatório. Coração bom, coronária boa, etc. Não é obeso mórbido. Então, em relação ao que nós estamos falando, quando é que eu opero o câncer pulmão? Quando não tem essa metástase, ou em forma mediastinal, nem na circulação. E daí, você me perguntou, o que faz depois que eu opero? Em geral, se tiver limpinho, nada. A não ser que o tumor esteja limpinho, mas tenha mais que 4 centímetros de diâmetro. Aí tem indicação, uma discussão, mas tem indicação na terapia pós-operatória. O nome técnico é quimioterapia adjuvante. Antes da cirurgia, é neoadjuvante. A indicação de terapia neoadjuvante câncer pulmão é muito pequena. Você primeiro fazer a quimio, depois operar. Mas existe. Existem exceções. O paciente tem um linfonodo só no mediastino, o tumor é operável, então vale a pena fazer quimio, assim vai. Mas é um plano de discussão que acho que não cabe aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando que você deve viver nos dois mundos aí, né? No SUS e seu consultório particular. Esses 85 versus 15, é igual no consultório? Olha, eu diria que é. Porque as pessoas... O fumante não dá bola para uma tosse. E como ele não emagrece, não sente nada, ele não está nem aí. Você sabe que assim, a gente fez uma pesquisa no passado nas nossas redes sociais mesmo. E a gente ouviu 220 pessoas que tinham diagnóstico do câncer de pulmão. E a gente tentou entender um pouco os desafios durante a jornada. É um pouco isso, né? Se fumava, se não fumava, para onde foi e tal. E um dado que realmente chamou muito a nossa atenção foi que, sei lá, o dado foi bem parecido entre SUS e planos de saúde, mas a grande maioria reportando que passaram por mais de 3 ou 4 especialistas até fechar o diagnóstico. Eu até vi você chamando a atenção um pouco aqui, isso o médico precisa saber, né? E nem sempre o paciente, mas que duro, né? Não, na realidade é o seguinte, na clínica privada você vê muito mais nódulos, são tumorzinho pequenininho, por definição um tumor menor que 3 centímetros de diâmetro. Você vê muito mais nódulos, tumor na forma de nódulos, do que no SUS. Claro. Porque, no mínimo, quem está antes está assistindo essa, quem está no estrato social mais alto está assistindo essa palestra. Entendeu? E está sabendo que deve procurar médico. Tá? E o SUS, coitado, não. E a gente vê muito caso avançado no SUS. Mas eu diria que não é muita diferença. O SUS não é o bicho-papão que todo mundo fala, não. O SUS é ótimo. O SUS, nós temos o melhor sistema de saúde pública aqui, acho que do mundo. Não funciona como deveria. E tem barreiras para a gente entrar, Mas o né? SUS é ótimo. Você tem acesso a hospitais de primeira categoria pelo SUS. Eu não sou político, hein? Não estou candidato a nada. Mas o SUS, eu não gosto quando falam mal do SUS. Porque a minha vida inteira foi dentro do SUS. Eu acho que a gente se mata pelo SUS e é preciso que as pessoas saibam disso. O SUS é bom. Agora, demora. Demora e a gente tem que lutar para que não demore, para que
mais gente tem acesso cada vez mais ao SUS, mas o SUS faz milagre. Eu acredito, né? Que incrível a Escola Paulista poder ter, né, um professor como você lá atendendo, né? Todo mundo que está dentro do serviço de SUS é porque ama o que faz. Entendeu? E aí, o que a gente viu muito isso, sabe? Também chamou muita atenção essa questão de que não teve diferença, né? Tanto o próprio paciente do plano de saúde também passou por mais do que 4 especialistas para conseguir fechar o diagnóstico, né? O quanto isso também demora, né? Também demora. Porque acho que tem... Para ninguém é fácil. Câncer pulmonar. Por causa disso, é uma doença silenciosa. Então, o que eu recomendo? Já que não existem programas ativos de rastreamento, é que cada especialista tente se informar sobre essas condições e tente fazer o seu rastreamento. Não é, tecnicamente, eu vou ser criticado por falar isso. Mas é o melhor meio. Não, acho que você define um plano de cuidado para o seu paciente. Se você conseguir detectar um nódulo no estadio cirúrgico, não existe nenhum remédio, nada, que dê o índice de cura que a cirurgia dá. Você tem uma ideia, no mundo, nos Estados Unidos, no ano passado, você gastou 74 bilhões de dólares em drogas para câncer, para se conseguir uma sobrevida muitíssimo menor que da cirurgia. Então, se investisse mais em rastreamento, você conseguiria dar, por muito menos dinheiro, dar melhor sobrevida do que as drogas. Os oncologistas não vão gostar do que eu estou falando. Não, mas a gente sabe. Eles vão entender. A droga tem a sua função, sim. Aquele paciente que não pode ser operado. E hoje em dia tem muito recurso de terapia-alvo, etc., que está fazendo milagre, principalmente imunoterapia. Mas ainda a cirurgia é melhor situação. Se os laboratórios farmacêuticos conseguissem ter uma droga que tivesse o mesmo efeito que a cirurgia, ficariam arquibilionários. Milionários já são. Entendeu? Então tentar, para câncer pulmão, infelizmente, tem que passar por um procedimento cirúrgico. Muita gente tem aquela ideia que cirurgia de tórax abre daqui, lá, então racha o peito inteiro. Não é mais isso. Não é mais isso. Não é mais. Em todos os lugares, praticamente todos os cirurgiões hoje em dia usam as chamadas vias minimamente invasivas, que podem ser cortes pequenos, sem cortar a musculatura, como a gente usa muito na Escola Paulista, e videotoracoscopia, que é igual a videolaparoscopia que tira a vesícula, a mesma coisa faz com o tórax. A pergunta que me fazem nessa hora, doutor, mas como é que você vai tirar um negócio grande com um buraquinho? Porque a vesícula é pequena, isso é um segredo que eu não conto tudo. Mas tem uma maneira de fazer. Você, pequenas incisões, tirar o órgão ressecado. Então, não é para ter medo de cirurgia hoje em dia. Por quê? Qual que é o medo quando se fala em cirurgia? Dor. A primeira coisa é dor, vou sentir dor. Então, hoje em dia nós temos recursos primorosos para tratar dor. O principal deles chama-se peridural torácica. Eu só opero o paciente que consegue fazer peridural torácica, que aceita fazer peridural torácica. É um tipo de anestesia. Que para ele é ótimo. A anestesia peridural, você deixa um catéter e vai injetando anestésico com morfina no pós-operatório, através de uma bombinha de infusão, o paciente anda, caminha, come, dorme, não sente nada, enquanto está o catéter. Mas, em geral, a dor maior nos primeiros dias, 5 dias do pós-operatório, que é o tempo que demora para ficar o catéter, mais ou menos. Então, dor hoje em dia é bem controlada. Não vou dizer que é indolor, não existe tratamento indolor. Porque mesmo com a vídeo, é um furinho que você faz. Igual um diâmetro de uma facada. Mas dói menos que a toracotomia. Então, dor. Segundo o risco, a preocupação dos pacientes é a anestesia. Todo mundo morre em meio da anestesia. É o contrário. A anestesia é o lugar onde o paciente está mais monitorizado, está mais bem cuidado durante a anestesia. O anestesista, hoje em dia, ele é um médico bom, fez clínica médica, sabe bioquímica, sabe farmácia. Então, hoje em dia, o anestesista é um médico altamente especializado. O paciente fica monitorizado, o coração, a oxigenação do sangue, o cérebro monitorizado, a temperatura monitorizada, os gases sanguíneos.
Quer dizer, a anestesia não é um problema. Mas é claro, se o paciente já vier muito ruim para a cirurgia, primeiro que o cirurgião pode não aceitar operar. Um enfisema grave, etc. Mas hoje em dia, mesmo assim, tem jeito de contornar. Então não é mais para ter medo da anestesia. E a cirurgia, desde que possível, a gente faz através da videotoracoscopia. Principalmente a ressecção em cunha, que é a segmentectomia, para nódulos pequenos, dá para ser feito. Essa é uma das vantagens do diagnóstico precoce. Quando você pega o nódulo pequeno e mostra que é câncer, que nem todo nódulo é câncer, né? Tem que ficar bem claro isso. Fiz uma toma, apareceu um nódulo, é câncer? Não. Mas é uma grande maioria vai ser benigno. O que é de benigno? Eu não sei o que é, muitas vezes você não acaba sabendo o que é, mas pode ser granulomas infecciosos, o paciente teve uma infecção, formou uma cicatriz um granuloma. Pode ter sido contato com o bacilo da tuberculose, ele não desenvolveu a doença, mas desenvolveu um granuloma. Então, não se assuste. A maioria dos pacientes que chegam no meu consultório chegam suando, apálidos, com uma tomografia na mão, doutor, estou com um nódulo no pulmão. Calma. Você tem 99% de chance de não ser nada. Vamos ver. É fumo? Aí começa. O tamanho do nódulo, as características do nódulo, borde, especular, não especular, é logo superior, é logo inferior. Aí tem uns segredinhos que o especialista sabe. Entendeu? Mas a grande maioria dos nódulos são benignos, você acaba não fazendo nada, e muitas vezes o paciente se assusta todo. E, doutor Ernesto, o que está acontecendo? Sim, a gente tem, pelo menos as histórias elas aparecem, mas e quando tem o câncer de pulmão? Muitas vezes até com idade bastante jovem, mas nunca fumou. Esse é um problema, essa é uma das provas que nem só o fumo dá câncer de pulmão. Isso existe principalmente para o fumante passivo. O fumante de segunda mão. O fumante de segunda mão nunca fumou, mas pode ter câncer. Aliás, principalmente mulher jovem pode ter câncer de pulmão fumante passivo. E a incidência, já foi feito esse estudo comparando companheiras de fumantes e companheiras de não fumantes. As companheiras de fumantes que fumaram mais que 30 anos março têm 26%, 30% a mais de chance de ter câncer de pulmão, de risco de câncer de pulmão. Então, não fumante pode não ser bem verdade, pode ser um fumante passivo. Mas existe realmente câncer não fumante. Só nunca teve contato com cigarro desenvolveu câncer. Que existe, principalmente quem é portador de uma mutação de um gene chamado gene EGFR, esse pode ter câncer de pulmão. Isso é mais comum em mulheres asiáticas, que tem mais a prevalência desse gene na população. Mas pode, então, também. Então, e outras mutações. É mais complexo ainda, né? Porque não vai ter sintomas, você não vai... Mas é muito mais frequente no fumante. Mas pode, no fumante pode. Daí é mais risco ainda. Você não vai procurar rastreamento, você não vai procurar... Você vai falar, deixa eu dar um outro e saber se isso é GFR. Não problema. Por isso que tem muita gente que fala, pô, não é melhor fazer ressonância do meu corpo inteiro, tomografia do meu corpo inteiro? Não, não é. Primeiro que você acaba achando coisa desnecessária, que não vai dar em nada, e inclusive tumores. Existem tumores que desaparecem espontaneamente. Então, não é aconselhável que se faça tomografia de corpo inteiro, porque nos Estados Unidos houve uma época que as seguradoras davam de presente. Matomo? Era um tomo de corpo inteiro. Começava a achar um monte de besteira que acabava levando a lesão para saber o que é. Então, precisa usar bom senso. Acho que agora a gente chegou nesse ponto do overdiagnóstico até, né? A ponto de que a gente está achando sem ter o que fazer. Né? Mas por isso que você precisa ter um bom médico, clínico, geral, que tenha bom senso nessas coisas para te aconselhar. Tá bom. Não acho muito fácil, não. Mas tem um monte de coisa boa aqui. Estão falando que estão adorando o nosso papo, esse médico é maravilhoso, esclarece tudo, olha só que bom. E tem o Rafael que está aqui de volta, porque ele já estava com a gente, eu acho que ele já perguntou isso antes, eu acho que você consegue ajudar. Ele está perguntando se existem em andamento estudos modernos e tecnológicos para a detecção precoce do câncer de pulmão. Tem estudo clínico? Para detecção precoce? Precoce? Tem alguma coisa de tecnologia, alguma coisa nova? Existe muita coisa. Tipo Watson, alguma coisa assim.
Será que o Watson vai entrar nisso, né? A inteligência artificial vai entrar nisso. A gente já faz isso, mais ou menos, porque essa decisão se pede outra tomografia, se faz biópsia, se opera, é um algoritmo? algoritmo. Ah, A gente segue um entendi. algoritmo para isso. Por isso que eu te falei que não é chutado, tá, um cálculo. tá. Então, isso existe. Mas o sonho de todo pneumologista de cirurgião de tórax, ou aliás, de todo médico, é que exista algum marcador para qualquer tumor. E não existe nenhum marcador para câncer de pulmão. Não existe. Tem gente que fala, mas o meu CER está aumentado. O CER, quando tive um cárcere embriônico, ele pode estar aumentado só pelo fato do paciente ser fumante, não quer dizer que esteja com câncer, e não vale como marcador para câncer. Então, não existe. Existe o que está se fazendo, uma tentativa de perfil genético, que é aquela história de que você encomendar, procurar saber quais são os genotipos dos diversos tipos de câncer, e saber o teu risco de ter isso. Já está acontecendo em câncer de mama. Você manda uma gotinha de saliva lá para fulano, e ele te manda o teu risco de ter câncer de mama. Isso não existe ainda em pulmão. Existe o famoso metaboloma, que é você identificar entre os metabólitos do sangue quais seriam aqueles que, quando presentes, poderiam denunciar a presença de câncer de vários órgãos, inclusive pulmão. Isso é uma parte da ciência que tem franco desenvolvimento. É um negócio louco. Você pega uma gota de sangue, bota numa máquina, ele analisa tudo que tem lá dentro. Espectrofotometria e tal. Todas as moléculas. Daí você faz raciocínio inverso. Pega quem tem a doença, compara com aquele metaboloma do fulano, para ver que é um negócio que depende de uma amostragem brutal, né? Mas vai chegar um momento que vai dar para saber. Quem tem o 2, 3 criptonil sintetase positivo vai desenvolver câncer em 10 anos, 20 anos. Não tem. Infelizmente não tem. Ainda não, Rafael, quem sabe? Daqui a pouco a gente chega lá. Tem pergunta de Instagram? Tem ainda do Facebook, a Cida falando sobre esse excesso de exames, ela perguntou se todos os médicos clínicos deveriam pedir uma tomografia ao paciente como método de prevenção. Não, ao paciente não. Se o paciente estiver preocupado, for fumante mais do que 35 anos, mais do que 30 anos mais, pelo menos, em qualquer idade, hein? Se ele tem mais do que 55 anos, ele pode ter 80, 90 anos, pode ter câncer de pulmão. Então, se estiver nessa faixa, principalmente se ele tiver outras doenças pulmonares associadas, eu recomendo que faça uma tomografia de tórax. Mas não é para todo mundo, é para essa faixa de risco. Entendeu? Porque a gente pode esquecer que é 1,3% da incidência que nós tivemos. Então, não é todo mundo que vai fazer tomografia. Precisa ter critério, porque tomografia é radiação. Você toma mais radiação que numa radiografia simples. Então precisa se usar com parcimônia a tomografia. Mas se fosse para começar um programa de screening no Brasil, para isso o foco seria esses pacientes, essas pessoas que têm grupo de risco elevado para o tabagismo. Para justificar o risco do raio-x, justificar o risco da intervenção, seja ela diagnóstica ou terapêutica, né? Então, para justificar isso, teria que ser esse grupo de risco. E hoje a questão é que não é custo efetivo. Não vale a pena o fato de a gente não conseguir. Não é. Aliás, já que você falou em custo, um dos problemas de rastreamento é isso: quem paga? Os governos não querem pagar. O SUS, o nosso estudo foi feito com colaboração do SUS. Mas é um problema discutido no mundo inteiro. Quem paga essa conta de rastrear? Mas acho que a gente tem que. Não dá para pôr na balança o fato do quanto a gente está gastando com esse seu 85% de casos que estão descobrindo avançado versus esses 15%. Porque eu acho que esse ponto a gente não usa para avaliar. Né, ali entra em discussão as outras áreas. Claro. Mas e na minha área? Não vai fazer para todo mundo? Eu não quero. Eu viro uma luz. Não, total. Né? Não dá até comparar com vacina de criança, né? Porque tudo é saúde. Né? Dinheiro é um só. Né? Dinheiro é um só, exatamente. Então é isso. Mensagem. Parar de fumar. Ontem, né? Tendo ou não tendo câncer, não fume. Não comece.
Porque, e outra coisa, não adianta falar, mas eu fumo só 5 cigarros por dia. Não interessa, se você fuma durante muito tempo, que a relação de câncer, vocês devem estar falando sobre isso, a relação câncer e tabagismo também depende do tempo, não é só da carga de tabagismo. Então, é não começar a fumar. E segundo, não tenho medo. Se alguém falar é câncer que você tem, calma, tem tratamento, se puder operar, melhor. Se não puder operar, tem químio, tem rádio, tem terapia algo, tem muita coisa e muita coisa para sair também. Então, a diagnose de câncer do pulmão não é sentença de morte. Como era, eu tenho 40 anos de formado, como era 40 anos atrás. Quer dizer, não tinha recurso nenhum, só pegava tumor grande. Hoje em dia, você pega um tumor pequeno, opera, sai tudo, não tem linfonodo, a sobrevida do fulano é a melhor possível. Não é 100%, mas pode chegar a 80%, 85%. Muito bom, doutor José, né? A gente aprendeu muito. Então, se puder ter Muito! Nossa, com certeza, muito. Sem dúvidas, da nossa plateia em digital. Tem mais uma? Então vamos. A Selma concordando com o doutor e falando que também não gosta quando falam mal do SUS. Isso, Infelizmente, ele não consegue atender a demanda da população porque é muito grande. Mas precisamos lutar por mais investimentos e maior valorização do SUS. Muito bom. E aí, a Ivani está aqui dizendo que ela teve câncer de pequenas células de 8 centímetros. certo. E após 6 meses e 15 sessões de quimioterapia, hoje o nódulo está com 1 centímetro e não é mais classificado como neoplasia no laudo. Ela está perguntando, e agora, doutor? É possível? Precisa conversar com o seu médico. Não dá, né? Não A dá gente pra não dar conhece detalhe. Agora, parabéns para ela que fez quimioterapia com tumor de pequenas células, né? Ela falou, parabéns. Realmente o que se espera em tumor de pequenas células tem uma ótima resposta à terapia. Agora, o que deve ser feito, a pergunta não é para mim. Tem muito detalhe da sua história aí, né, Ivani, né? Tem muito detalhe da sua história que só seu médico mesmo para conhecer, né? Mas E parabéns te para ela. tratar de forma personalizada e cuidar bem, bem, bem de você. Ela está aqui comentando que a história é maravilhosa e esclarece tudo. Ela te agradecendo muito. Viu? Obrigado. Tá vendo? Gente, eu vou encerrar. Gostei muito também, muito, aprendi muito. Muito obrigada. A gente realmente está encerrando aqui a nossa maratona de conversas com especialistas. Tivemos conversas incríveis, está tudo aqui documentado na nossa página. Então, pode voltar lá do começo, assistir tudo de novo, marcar a família, compartilhar. Porque a gente realmente, né, procurou trazer pessoas que pudessem contribuir muito com informação de qualidade. Esse canal eu acho que é importantíssimo, porque ninguém precisa ler livro. Assiste, né? Assiste, Conversa, um bate-papo ouve, informal. pode perguntar. Pode. Então tá bom. Não é bicho papão. Não, né? Tá bom. Então, muito obrigada, gente. A gente fica por aqui, boa tarde e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Pronto. Deu para